Bom dia, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Um bom dia a todos, um bom dia do Senhor. Antes de ler o salmo de hoje, quero desejar um feliz dia dos pais a todos os pais presentes e também aqueles que estão nos assistindo. Deus é Pai e Ele é o modelo da paternidade que todos os pais devem seguir. Vamos ler o salmo número 10. Hoje a leitura do salmo será do salmo de número 10. O salmo de número 10 nos diz o seguinte: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urtiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, e enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, ó Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, os tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Meus irmãos, pobre daquele que tem a cobiça e a soberba no seu coração e acha que Deus não está vendo tudo o que acontece debaixo do sol. Deus está atento com os seus olhos de amor, mas também com os seus olhos de justiça a tudo aquilo que nós praticamos. Que tenhamos isso em mente em todas as nossas ações, uns para com os outros. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos a Ti, nós nos colocamos diante de Ti. E que o Senhor coloque em nossos corações humildade e reconhecimento do Teu poder e da Tua presença em nossa realidade. Que a concepção da Tua justiça esteja em nós, para que possamos perceber que diante de tanta injustiça nesse mundo, o Senhor virá e vem constantemente com a Tua mão, amparando a todos aqueles que necessitam. E que o Senhor, Deus, tenha misericórdia daqueles que não estão olhando para Ti, mas aprove ao Senhor também dar graça a todos aqueles que se arrependem. Esteja conosco no dia de hoje, abra os nossos corações para receber de Ti, e que nós possamos aproveitar o dia que o Senhor preparou para que estivéssemos reunidos em comunhão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida
vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos de todo o nosso coração. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos por este domingo, te louvamos, Senhor, pelo culto, te louvamos, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, que puderam vir, que estão cultuando a Ti neste lugar, também a todos os nossos irmãos que por algum motivo não puderam vir, mas que o Senhor os abençoe, os guarde, os abençoe com todas as provisões. Também os irmãos que estão enfermos, Senhor, que o Senhor os alcance com misericórdia, com graça, com bondade, com benevolência, com a Tua boa mão sobre eles, Pai. Te louvamos, te bendizemos, também te agradecemos por todos os pais que exercem a paternidade de maneira responsável, de maneira devota, ensinando seus filhos a glorificar a Deus na vida. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, podem sentar, nós louvamos ao Senhor por sua infinita bondade. Hoje é dia dos pais, né? E nós queremos agradecer ao Senhor pelos pais, né? Por Deus dar este dom a muitos homens para que sejam pais, e a gente louva a Deus por todos aqueles pais, né? Que são pais verdadeiros, aqueles pais que se responsabilizam pelos filhos, que cuidam dos filhos, que abençoam os filhos, porque nós sabemos, né, que muitos abandonam e deixam as mães sozinhas, né, cuidando dos filhos. Mas o cristão, graças a Deus, tem essa consciência que ser pai é exercer um mandato divino. Meus irmãos, nós estamos lendo, né, o Apocalipse, e hoje nós queremos ler o capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipse, que fala sobre a besta, né? Na verdade, as duas bestas. Besta é monstros, né? São seres, a besta é um monstro. A gente poderia trocar essa palavra aqui, né, pelo monstro, né, que sobe do mar. Capítulo 13, vi emergir do mar. Aliás, a besta, ou as bestas, elas são duas. Uma que sobe do mar, no verso 1, e a outra que sobe da terra, no verso 11. Biblicamente falando, meus irmãos, o mar representa o mundo inteiro, todas as nações, todas as nações. Este é o mar, né? O que vem do mar, o que acontece? Israel já tinha uma parte, né, muito perto do mar Mediterrâneo, né? Então havia aquele desafio gigante. Na época o mar não é que nem hoje, que a gente já tem vista de satélite, tem foto, tem vídeos, a gente sabe filmagens, muitos, né? A gente já conhece assim, pelo menos o mar por cima. Naquela época o mar, ele era conhecido apenas do início, e sabia-se que aquilo não tinha fim. Não havia mapa mundi, ainda não se tinha certeza, né? Apesar de alguns suspeitar, mas não tinha certeza o formato da Terra, se a Terra tinha fim, se não tinha fim. Era
era uma coisa infinita. E se acreditava que no mar existisse monstros, inclusive um rei dos monstros chamado Leviatã. Por exemplo, aqueles que curtem histórias em quadrinhos ou filmes, né, um dos principais monstros do cinema é o Godzilla, né, que é o rei dos monstros e que ele mora no mar. Então, quem viu por último aí os filmes, eu sempre tento gostar do Godzilla, mas não consigo, né? Eu tento gostar, sei que é um herói, né, que salva o mundo, que controla o mundo. Eu gosto de heróis, mas eu tento, assisto e eu começo a dizer, é bom, é um filme bom. Mas quando chega no final do filme, não gostei. Mas eu tento gostar do Godzilla. Nas histórias em quadrinhos eu gostava, nos filmes mas é interessante. O Godzilla é um rei dos monstros e todas as nações antigas elas tinham essa ideia de que existiam monstros do mar. Inclusive, o rei dos monstros para a cultura hebraica era o Leviatã. O Leviatã, então, era chamado rei dos monstros, era alguma coisa do tipo um dinossauro gigante que habitava no mar, que virava os navios. Os gregos desenvolveram toda uma mitologia, Júpiter, Poseidon, né, o deus que habitava nos mares. Criou-se uma mitologia também de polvos gigantes, né, que atacavam os navios, enfim. Então, quando o Apocalipse fala desse monstro que emerge no mar, ele está cheio de simbologia, né? E o mar representa as nações. A terra representa o povo de Israel. A terra representa, então, o povo, as pessoas. O mar representa as nações e a terra representa Israel, representa as pessoas. Porém, no Apocalipse, quando fala que viu uma besta que emerge do mar, o mar representa os poderes, né, dos reis, das autoridades, os políticos, as nações. A terra aqui representa, então, a religião. Então, a besta que sobe do mar é a besta política, é a besta dos poderes. A besta que sobe da terra é a besta que representa, então, a religião dos povos. O mar representa o poder, as autoridades, o poder político. E a terra representa, então, o poder religioso. Então, nós vamos ver aqui que a besta do mar representa o poder político e a besta da terra representa o poder religioso. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Isso representa as autoridades, representa poderes. 10 representa um número, né, pleno. Os chifres, eu já falei para vocês, representa a autoridade, poder. Uma pessoa com chifre é uma pessoa poderosa. Diademas representa, então, coroas, né, e nomes de blasfêmias, que são a blasfêmia contra Deus. A besta que vira semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Óbvio que não tem como imaginar um animal, um monstro assim. Ele estava dizendo o seguinte: olha, é parecido, lembra? E deu-lhe o dragão, que é o diabo, nós vimos antes, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Os poderes políticos, eles são golpeados de morte sempre, a vida toda. Por quê? Porque os reis se levantam, sempre quando levanta-se um político, seja rei, seja presidente, seja primeiro-ministro, sempre tem outro querendo o lugar dele. Resolveu-se esse problema com eleições, mas antigamente havia as conspirações palacianas, formava-se aliança e o rei ou o líder estava sempre em perigo e algum dia ele iria morrer. Raramente isso passava de pai para filho. Por exemplo, na China, na Coreia e no Japão, lá nas regiões do Oriente, havia as dinastias que duravam às vezes séculos, né? Tem dinastias chinesas que durou 500 anos. Mas o que eles faziam? Eles cercavam
de todas as artimanhas, alianças e exércitos poderosíssimos para proteger o rei, e transformava o rei num Deus, num todo-poderoso, num intocável. E então ele era praticamente intocável. Então às vezes demorava 400, 500 anos até que aquele rei morresse, porque as dinastias iam passando de pai para filho, e eles muito disciplinados, como sempre, muito filosóficos, mas havia as conspirações. Às vezes a dinastia durava porque os filhos matavam os pais e assumiam o poder. Então havia uma guerra interna, mas havia. No Ocidente, a coisa um pouco mais bagunçada, então não havia dinastias tão longas. Dificilmente havia dinastias. A gente vê, por exemplo, em Roma, que era um império bem organizado, mas se vocês verem, os Césares, eles se sucediam e um não tinha parentesco com o outro. Por exemplo, Júlio César, que foi o primeiro imperador, quem sucedeu ele foi Otávio, que não era parente dele. Era um filho de uma amante, né, de César. Mataram César, mas para um outro conseguir o poder, mas Otávio já estava, né? Depois Otávio se transformou em César Augusto, o maior imperador romano. Mas se vocês virem depois, não houve sucessão de filhos entre os imperadores. Um ia lá, matava o outro. Às vezes o imperador durava 6 meses, e vinha o outro, matava ele, envenenado, assassinado. Às vezes a própria esposa conspirava. Enfim, era um caos, Então, é isso que significa essa besta, cabeça ferida de morte, mas essa ferida curada sempre, e a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, a revelação de Deus, a lei de Deus, o próprio povo de Israel, depois a igreja. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então aqui nós temos o poder político que persegue, desde o antigo Israel, eles perseguem as nações, perseguiram Israel, os próprios reis de Israel perseguiam os profetas. Quem matava os profetas? Os próprios, não eram os de fora, mas quem matava os profetas eram os próprios, era aquelas pessoas a quem os profetas pregavam, principalmente os reis, porque os profetas, eles eram sempre contra os reis, eles sempre tentavam disciplinar os reis, sempre. Lá no antigo Israel existia o profeta, existia o rei, o profeta e o sacerdote. E o sacerdote era para ser o representante de Deus, mas o sacerdócio ele foi corrompido, que era o poder religioso. Então Deus levantou os profetas como os principais representantes seus, não eram os reis. Primeiramente Deus levantou os reis para serem representantes de Deus. Os reis, meus irmãos, eram para ser os filhos de Deus, era para ser a voz de Deus, mas eles se corrompiam. Os sacerdotes eram para ser também a voz de Deus, mas eles se corrompiam. Então Deus levanta profetas, que eles não tinham poder nenhum. Eles não tinham de morar às vezes, eles não tinham, com exceção de alguns que eram da realeza, como provavelmente o profeta Isaías, mas os outros eram isolados. Né? A gente vê Jeremias, que era filho de um profeta, de um sacerdote. A gente vê Amós, que era um boiadeiro que cuidava de bois. A gente vê Elias, que era um monge, né, que morava numa caverna.
A gente vê Eliseu, que também largou a vida da cidade, foi morar com os profetas no deserto. A gente vê João Batista, que era um homem do deserto. Então, quem matava os profetas eram os próprios israelitas. Tanto que Jesus, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhe foram enviados. Então nós temos aqui o poder político. Irmãos, o que é esta besta? Antes nós vamos ler a partir do verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Cordeiro porque parecia gentil, parecia alguém para servir. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Muito bem. A maioria dos que leem esse texto e interpretam vão falar que no futuro vai vir 2 homens. Um político e outro religioso. A primeira besta, ferida de morte, é um político que vai dominar o mundo. Segundo essas pessoas, esses pregadores, vai haver um governo mundial, uma moeda única, um governo único, e a sede desse governo vai ser em Jerusalém. Se bem que há muita controvérsia contra isso. Alguns acham que a China vai vir, vai dominar o mundo e vai invadir Israel, e como lá é o centro, digamos assim, geográfico do mundo, vai governar de lá. Antigamente, lá, quando eu comecei a estudar teologia, era a Rússia. A Rússia iria dominar o mundo, então iria invadir Israel. Agora é a China que vai invadir Israel, ou a Rússia, ou a China, não sabe muito bem. Alguns acham que é os Estados Unidos, que a China vai dominar os Estados Unidos, então os Estados Unidos vão governar o mundo. Tem um filme, A Invasão à Casa Branca, agora não sei qual deles. Tem um que é com Channing Tatum, acho que é assim que diz, né? Channing Tatum, sei lá, Channing Tatum. E o outro é com Gerard Butler, né? Tem 2. Mas em um deles, a Coreia do Norte invade a Casa Branca e toma o poder para governar o mundo a partir dali. Então, na ideia desses irmãos que interpretam o Apocalipse, seja quem for, daqui uns anos vai haver um governo mundial, uma moeda única, um governo único, um sistema político único, uma ditadura mundial, e que vão governar o mundo, e que vai se levantar um líder religioso que vai dar apoio a esse governo. Quando eu comecei a estudar teologia, comecei a pregar, todo mundo dizia que era o Conselho Mundial de Igrejas, que começou a reunir igrejas, num conselho, que dava apoio à ONU, E então as igrejas, até hoje eu tenho livros, revistas que falam sobre isso, que esse Conselho Mundial de Igrejas daria apoio a um líder religioso. O Conselho Mundial de Igrejas hoje praticamente é irrelevante, não tem a mínima relevância. Na época era meio forte, lá nos anos 80, era forte até, mas depois as igrejas cresceram muito e ficou irrelevante. Mas alguns acham que uma espécie de ayatolá vai se levantar, e vai haver também uma religião única.
E essa religião vai dar poder. Alguns acham que é uma igreja apóstata, alguns acham que é o Papa. Se vocês abrirem hoje a internet, lá em canais católicos, o que tem de gente falando que o Papa Francisco é a besta do Apocalipse, né? É o falso profeta que vai dar poder à besta. Tem até canais católicos, tem uma igreja que está saindo, né, da igreja católica, é pequena, é praticamente irrelevante também, mas no YouTube eles fazem um barulho tremendo, né? Mas assim, ó, eles dizem que o Papa Francisco é comunista e que é o comunismo que vai dominar o mundo, e qualquer coisa, né? Outro dia o Papa Francisco falou que Jesus é Lúcifer, não sei se vocês, quem acompanha ouviu, né, que Jesus é o Lúcifer. E aí, nossa, o Papa Francisco falou que Jesus é o Lúcifer, ele é o anticristo, está aí. Agora, outro dia, o Papa Francisco falou que Deus não existe, e que o que existe. E aí, pegaram aquele textinho lá do Papa Francisco e pronto, o Papa Francisco disse que Deus não existe. Mas quem vê o vídeo todo vai ver que ele não está dizendo que Deus existe, ele está dizendo que não existe um Deus, né, tipo um Deus impessoal, etéreo, como ele fala, né, mas que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que os três, existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, nesse ponto certíssimo. E quando ele fala que Jesus é Lúcifer, também está correto, por quê? Porque a palavra Lúcifer significa, né, lá no latim deles, um portador de luz, né, a estrela da manhã. Se lá em Ezequiel e Isaías fala que, poderia falar que o diabo é Lúcifer, mas em Apocalipse fala que Jesus é Lúcifer, ou seja, nesse latim, né, religioso, ele é o portador de luz, então está certo também. Porque o diabo não é Lúcifer, né? O Lúcifer, na verdade, não existe, o que existe é Satanás, o diabo, é o dragão. Na Bíblia não existe a palavra Lúcifer, Lúcifer é fruto de uma cultura religiosa. Então, meus irmãos, acredita-se então que daqui a uns anos virá um grande político. Agora, há 2 anos atrás, falaram que era o Macron, presidente da França. Coitado do Macron, não tem poder nem no país dele lá. Segundo os meninos aqui, né, que nossos especialistas em políticas exteriores, a França é o pior país que tem. É o pior país que tem em tudo, política, cultura, filosofia, e segundo o Jean, que é filósofo, né, nem o filósofo bom vem da França, procede, né, procede, de lá só vem filosofia ruim. Então, mas diziam que o Macron, ele era o anticristo, por quê? Porque num discurso dele lá, se supõe que ele disse que a Amazônia era do mundo. Pronto, o Macron é o anticristo, mas coitado do Macron. Na próxima eleição vai se tornar também irrelevante. Acredito que vai ser caçado até antes. É um cara irrelevante também para o mundo. Porque o cara, quando surgiu um político, né, que pacifique o mundo, poderia esse cara ser um precursor aí, um candidato a um governo mundial. Minha opinião, meus irmãos, minha interpretação da Bíblia é que não vai haver isso. Não vai haver esse governo mundial, anote isso. E eu digo isso desde que me converti, não vai haver governo mundial, não vai haver moeda única no mundo, não vai haver política única no mundo, a Rússia não vai dominar o mundo, a China não vai dominar o mundo, ninguém vai dominar o mundo, porque sempre as guerras serão motivos, né, de proteção. Mas os Estados Unidos está muito fraco hoje. Mas há 4 anos atrás estava muito forte, politicamente. Estava muito forte. E basta um Trump da vida voltar, pronto. Os Estados Unidos fica militarmente imbatível de novo. Aí vai ter Rússia, China, Estados Unidos, essas 3 potências aí. A Índia futuramente vai ser uma potência mundial também nessa área aí. Anote o que eu estou falando. Anote aí, a Índia. O Paquistão, daqui um pouco, o Japão nunca mais, né, porque eles estão em outra área, mas eles, graças a Deus, eles têm um exército novo para se proteger. Ficaram até há 4, 5 anos atrás sem exército, né, sem poder ter um exército, mas agora tem.
sem poder ter armas, hoje tem, isso é muito bom. O Brasil, né, anotem também, vai melhorar, amém, irmãos? Tem que melhorar, o Brasil vai melhorar, o Brasil daqui 50 anos vai ser uma potência econômica e política também no mundo, vai ser, porque é um país grande, é um país próspero, é um país com muitos cristãos, que hoje estão meio perdidos, mas o Senhor há de ter misericórdia de nós, e há de levantar uma geração de pregadores e famílias, né? Já está sendo produzido isso nos bastidores, famílias fortes, homens fortes, famílias abençoadas, famílias que guardam o mandamento. Nós haveremos, meus irmãos, de ter essa bênção a partir dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, meus irmãos, a minha interpretação é que não vai haver este anticristo futuro, e nem essa besta futura, este governo mundial futuro. Por quê? Porque aqui não está falando, meus irmãos, sobre algo futuro. Mas o Apocalipse não teria sentido, por exemplo, e essa é a minha tônica, Jesus chamar João e falar o seguinte para João: a igreja está sendo perseguida, a igreja é pequena ainda, nós estamos vivendo na 50ª década do cristianismo, não existia talvez nem 1 milhão de cristãos ainda, os cristãos ainda eram na casa dos milhares, a igreja estava sendo perseguida, Roma estava se preparando para perseguir os cristãos, a igreja estava chegando em Roma com força, Nero era um poder que estava se preparando para perseguir os cristãos, e Jesus chama João e diz assim: escreve um livro para consolar os meus filhos, escreve um livro para consolar a igreja, e faz todo um mecanismo de êxtase em João, e diz: agora escreve, e João começa a escrever, e escreve, chega no capítulo 13, consola a minha igreja dizendo: vai se levantar uma besta do mar, e vai se levantar uma besta da terra, e vai perseguir os cristãos. E aí alguns intérpretes falam: mas isso aqui, Jesus escreveu isso para consolar aqueles cristãos, mas não tinha nada a ver com eles, e nem com a gente, porque é no futuro. Aí não faz sentido nenhum. Por isso o Apocalipse, e este texto é para aqueles irmãos. Jesus está dizendo o seguinte: vai se levantar uma besta que já está por aí, ela já está no mar, vai se levantar uma besta que já está aqui, já está na terra. Um vai ser o anticristo e outro vai ser o falso profeta. O anticristo e o falso profeta, meus irmãos, eram poderes, um era um poder político, o outro era um poder religioso, um era Roma e o outro era o judaísmo. Exatamente isso. Por quê? Quem perseguiu a igreja primeiro? O judaísmo. E quando os cristãos chegaram a Roma, meus irmãos, quem incentivou a perseguição? O judaísmo. Aliás, quem acusou Jesus? A religião judaica, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles que acusaram Jesus, eles que entregaram Jesus e acusavam Jesus para os romanos. Então a besta, meus irmãos, do mar é Roma. A besta da terra é o judaísmo. Veja bem, meus irmãos, que não tem nada. Vai que alguém, né, está na moda aí, alguém ouça a minha pregação por aí, apesar de não, porque tem pouco alcance, né, não tem milhares de visualizações. Mas se eu fosse um pregador famoso, ia me acusar de antissemitismo. Por quê? Porque eu estou dizendo que os judeus perseguiram Jesus. Não estou dizendo que os judeus perseguiram Jesus. Não. Jesus era um judeu, eu não poderia perseguir a si mesmo. Pedro era um judeu, Mateus era um judeu, João era um judeu, então não foram os judeus que perseguiram Jesus. Quem perseguiu Jesus? O judaísmo. Porque o judeu não é a mesma coisa que o judaísmo é a religião de alguns judeus. Hoje em dia, o judaísmo praticante é a religião da minoria dos judeus.
boa parte dos judeus não são do judaísmo. Por exemplo, Albert Einstein era um judeu, mas não professava o judaísmo. Tantos outros, né, eram judeus e não professavam o judaísmo. Então, o judaísmo é a religião. O sumo sacerdote era do judaísmo. E ele perseguiu Jesus. Ele mandou matar Jesus. Quando Pilatos, que era a besta romana, a besta da terra, porque Roma, para Israel, era do mar, veio do mar. Quando Roma, Pilatos, que era romano, levam Jesus até ele diz: eu não vejo pecado nenhum. E aí ele coloca Barrabás e Jesus, um ao lado do outro, e pergunta para o povo que era, que dava poder a Pilatos, que era do judaísmo, a religião judaica, o judaísmo, e Pilatos pergunta: a quem eu solto agora? A Barrabás ou este que se chama o Cristo? E o povo, seguidores do templo, seguidores do judaísmo, dizem: solte Barrabás e crucifica Jesus. O que ele estava fazendo? Era o poder religioso, era a religião dando poder para a besta do mar, que era Pilatos. Então, o que o João está falando aqui é que o judaísmo dava poder a Roma para, primeiro, matar Jesus, perseguir Jesus e depois para perseguir a igreja. Quando os cristãos, eles surgem, o judaísmo persegue Jesus. Por exemplo, quem primeiro perseguiu Paulo? Quem apedrejou Estevão? E digam, quem apedrejou Estevão? O judaísmo. Quem perseguiu a igreja? O judaísmo. Quando Paulo perseguia a igreja, quem dava poder para ele? O Sinédrio. Irmãos, o Sinédrio era o poder judaico, o poder do judaísmo. E Paulo era a polícia, né? Paulo era o chefe da polícia secreta do judaísmo, autorizado por Roma. Então, irmãos, está muito claro aqui, só os apocalípticos futuristas, que não tem sentido pensar isso, eles distorcem essas coisas. Mais tarde, quando Paulo se converte ao cristianismo, aí os judeus passam a perseguir Paulo. Quem prende Paulo primeiro? Os judeus, o judaísmo. Quem pede para matar Paulo? Os judeus, o judaísmo. Quando eles querem matar Paulo, ou prender Paulo, o que ele diz? Eu sou um cidadão romano e eu quero ser julgado em Roma. Porque Paulo era judeu romano, cidadania romana. O que eles fazem? Eles mandam Paulo, então, até Roma para ser julgado lá. A partir dali, então, é Roma que prende Paulo. Mas quem eram os acusadores? Os judeus, meus irmãos, o judaísmo. Quem mata Paulo? Roma. Mas Paulo foi preso por quê? Porque os judeus acusaram ele. Porque ele se tornou um cristão. Então, meus irmãos, quando os judeus eles se deparam com a igreja, eles acusam os cristãos, a igreja, para Roma, para que Roma, então, comece as perseguições. Então, as primeiras perseguições do primeiro século, as perseguições, todas elas foram motivadas, os acusadores eram os judeus. E aí, meus irmãos, quando havia um cristão, eles não podiam comprar, eles não podiam vender, eles não podiam ser gente, as casas deles, está escrito em Hebreus, as casas deles eram incendiadas, eles não podiam cultuar, eles tinham que cultuar escondido, se eles fossem pegos, eles eram mortos. Isso durou quase 300 anos, os cristãos não podiam cultuar, porque os judeus acusavam os cristãos. Em Roma, por exemplo, onde tivesse um cristão, os judeus iam lá, tem um cristão lá. Por quê? Porque os judeus eram os queridinhos de Roma. Claro que não adiantou muito, porque quando os judeus não obedeciam Roma, o que acontecia? Eles mesmos sofriam. Por exemplo, 40 anos depois que Jesus morreu, os judeus foram
foram acusados, né, de não pagar impostos, de subversão contra Roma. Roma foi lá e incendiou Jerusalém, destruiu Jerusalém, acabou com Jerusalém, acabou a parceria entre eles. Ou seja, eles deram poder para Roma, para poder perseguir os cristãos, mas daqui um pouco Roma vai lá e persegue os próprios judeus. Então, meus irmãos, o anticristo e o falso profeta, o anticristo é o poder romano, o falso profeta é o poder religioso de Israel. E esse poder religioso, ele dava poder para a besta, que era Roma. Este poder religioso fazia com que os cristãos não pudessem ser livres. E quando fala em 666, aquele que tem a todos os pequenos, verso 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes sejam dadas certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número da besta, que é o 666. Por que 666? Porque 6 é o número do ser humano, né? O número que é humano, o número que não é divino, é o número incompleto. O 666 é todo o poder humano. Então, quando a marca da besta na mão ou na testa é uma antítese, né? Ou não é antítese, mas um contraponto, melhor dizendo, um contraponto à marca de Deus, que também tem na testa e na mão. Então, aqui no capítulo 14, aqui no capítulo 13, tem os marcados pela besta, na mão e na testa, com 666. Mas no capítulo 14 tem os marcados pelo cordeiro, que também é na mão e na testa. Só que aí quem é literalista vai dizer o seguinte: mas a marca da besta é um sinal, é um chip. Mas a marca de Deus, ele é invisível. Ora, se um é, o outro não é. Se um é literal, se um é na mão, é escrito, o outro também tem que ser. Ou são os dois, ou não é nenhum. Então, irmãos, a marca da besta não é um número que vai ser escrito, ou que foi escrito em qualquer tempo. É um sinal, é um sinal de que pertence, que não pertence a Deus, que está aliado à besta. A marca de Deus não é uma marca real, literal, é uma marca de quem pertence a Deus. Então, veja bem, no mundo nós temos os marcados por Deus, mas ninguém sabe quem são, a não ser pelo testemunho. E os marcados pela besta, e ninguém sabe quem são, a não ser pelo testemunho. O próprio Senhor Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. O que ele está ensinando aqui, meus irmãos, é exatamente isso, que o poder, que os cristãos seriam perseguidos por Roma, seriam mortos por Roma, e do ano 70 até o ano 100 houve 2 perseguições gigantescas contra os cristãos em Roma, uma por Nero, entre 64 e 68, e outra por Domiciano, entre 95 ao ano 100. Foram perseguições onde centenas, talvez milhares de cristãos morreram. Nas arenas de Roma, Nero colocava os cristãos para lutar contra gladiadores, para morrer com leões, com feras, nas arenas. Cristãos eram incendiados, eles eram crucificados, lançavam-se flechas, né, com eles vivos, para que eles pegassem fogo. Para quem viu o filme Spartacus, né, que o imperador fez um corredor de pessoas, né, de inimigos, transformaram as pessoas, os escravos, em lâmpadas, porque eles incendiavam. Isso era uma prática comum. Por 2 vezes, meus irmãos, os imperadores, Nero fez isso, Domiciano fez isso, eles, segundo o que eu li, na perseguição do ano 100 de Domiciano, eles crucificaram cristãos na chamada Via Áquea, né, que a freeway lá de Roma, em direção ao mar, por 60 quilômetros. Eles, de um lado e de outro da via, eles fizeram cruzes e crucificaram cristãos. 60 quilômetros. Irmãos, 60 quilômetros
daqui a Osório, mais ou menos. Acho que um pouco menos, daqui sei lá, Novo Hamburgo, um pouco mais. Daqui a Taquara, um pouco menos. Mas é muito tempo, é muito longe. Imagina, foram milhares de cristãos. Então, meus irmãos, é exatamente isso que está se falando. Não vai haver no futuro um anticristo. Não vai haver. E quem fala isso não tem bases para nada, porque é uma coisa futura. Olha, como que as pessoas acreditam nisso? Agora, a grande lição que fica para nós, meus irmãos, é a seguinte: que o cristão, ele não pode ser nenhuma coisa, ele não pode ser nem não pode dar poder a político nenhum, no caso, e nem pode usar sua religião como um trunfo para perseguir outros. Porque a grande tentação, meus irmãos, da história toda foi isso. E sempre, não existe uma fase na vida em que igreja apoiando um político ou políticas foi uma coisa saudável e boa. É bom no começo, mas sempre se sataniza depois. Sempre. Ouça a história. Leia aonde isso deu certo. Onde isso deu certo. Uma coisa é a gente apoiar, por exemplo, um candidato, um político, um candidato a presidente, a prefeito, a governador. O cristão pode apoiar, mas não pode dar poder para eles, não pode transformar eles numa solução, num salvador. Agora sim o mundo vai ficar bom. Por quê? Irmãos, se fosse uma pessoa só, de bem, com coração bom, com coração cristão, por exemplo, assim, vamos supor o seguinte: o melhor cristão do país se tornasse um presidente. Muito bem, seria excelente. Mas o diabo, meus irmãos, que não é só ele tem todo um grupo por trás dele, uma ideologia por trás. Ele tem que escolher ministros, ele tem que pegar apoio no Senado, na Câmara Federal, entre os prefeitos. Ele vai ter que fazer acordos porque ele não vai governar sozinho. Por isso que nunca deu certo, desde Roma, nunca deu certo um poder, a igreja, os cristãos se encantar com algum tipo de política. E os cristãos brasileiros, meus irmãos, eles são campeões nisso, de apoiar. Desde a época de Dom Pedro I, quando, graças a Deus que lá na época de Dom Pedro I, na proclamação da República, houve a separação, né, entre igreja e Estado. Uma coisa é a igreja apoiar políticos, outra coisa é a igreja se tornar, né, digamos assim, unido com o político. E a igreja brasileira é um escândalo quanto a isso. Eu lembro quando Lula foi eleito, acho que foi em 82, né? Lula fez um conselhão, 92, um conselhão, né, de parece que 70 pastores. Aí tinha lá Marcos Feliciano, mas Silas Malafaia, Estevão Hernandes e tantos outros faziam parte daquele conselho. Aí aqui no Sul, se não me engano, Tarso Genro, quando foi eleito, ele também fez um conselhão, né, de pastores. E agora, né, e aí eles apoiaram o governo até que deu. Até a eleição da Dilma, os principais pastores brasileiros apoiaram e faziam parte do conselho. Aí quando a Dilma foi eleita, né, viu-se que a coisa ia degringolar, todo mundo saiu fora. Feliciano, Silas Malafaia, todo mundo saiu fora. E com Aécio, né, teve um apoio, com Temer, né, já teve um apoio, mas agora com Bolsonaro, então, né, não há conselhão, mas há um apoio escandaloso, muito escandaloso. Veja bem, eu não estou falando que um cristão não possa apoiar o presidente, votar no presidente. Isso é uma coisa que não tem nem que discutir, cada um vota em quem quiser. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, é a união, é a promiscuidade, né, entre a igreja e um poder político. Isso não é saudável, isso não é bom, isso não é divino, isso é diabólico, isso é satânico, não pode, né? Uma coisa é dar um apoio, uma coisa é votar bem, uma coisa é escolher aquilo que vocês acham o lado certo, mas não pode, meus irmãos,
essa união, né, entre igreja e um poder político não pode, porque a igreja não é chamada para isso. A igreja é uma guardiã da santidade, da moralidade. A igreja é uma guardiã, e se ela se torna poder, ela não é mais guardiã. Aí ela vai ditar as leis, as ordens, a moralidade. Irmãos, e a igreja, na verdade, isso deve ser de cima para baixo. É o governo, é o governador, é o prefeito, é o presidente que precisa servir a Deus, precisa ser alguém de Deus, alguém santo, né? Se isso acontecesse, é sensacional. Mas a igreja deveria, né, ser, digamos assim, uma espécie de guardiã sempre. Nunca ser a autoridade do mundo, né? Ela em si. Filhos delas podem ser. Nossa, se eu fosse presidente hoje, meus irmãos, ia ser um caos. Ia ser um caos, porque, meu Deus, ia ser um caos porque eu não sou um político, eu sou um pastor, e não ia dar certo. Agora, se eu fosse um presidente, eu iria, como cristão que sou, eu iria ser um presidente cristão, né, com coração cristão, mas não ia governar para os cristãos. Não ia governar para os cristãos, ia governar para todos. E quando a igreja, meus irmãos, se torna ela não a guardiã da santidade, mas se torna o próprio poder, veja o que acontece. Veja o que acontece. A igreja não tem que dar o poder à besta, porque o poder político é a besta. Então, o que é a besta? Para terminar, o que é a besta que emerge do mar? Significa que a política sem Deus é uma cultura maligna. E o que é a besta que surge da terra? É a religião sem Deus, é uma cultura maligna. Irmãos, se vocês olharem para o Ocidente, nos últimos 2000 anos, o cristianismo, mais Roma, mais o judaísmo formaram o nosso Ocidente, né? Isso é inegável. Mas vejam, meus irmãos, o cristianismo, nas épocas sem Deus, o que foi feito? Na era católica, na era evangélica. Agora mesmo, a única bruxa condenada por Salem, lembra dos puritanos que foram morar numa cidade chamada Salem, nos Estados Unidos, e lá formaram uma espécie de teocracia naquela cidade, onde o pastor, ele era o sumo sacerdote, acusando aqueles que não pertenciam à congregação dele, acusando para o prefeito da época, para o juiz da época. E o que aconteceu? Muitas mulheres, muitas meninas, muitas famílias foram presas. E, segundo alguns, queimadas, inclusive, em fogueiras. Por quê? Porque elas eram bruxas. Por quê? Porque elas simplesmente, a história diz isso, simplesmente elas eram mais liberais que as outras. Por exemplo, se uma mulher, na época, colocasse um batom, era presa. Se uma mulher adulterasse, era presa e queimada na fogueira. Apenas uma mesmo foi condenada e ficou 300 anos condenada, que agora, por último, né, semana passada ela foi absolvida. Ela foi absolvida e declarada que não era bruxa. Né? Segundo o que se sabe, ela oficialmente não foi morta, ela morreu, né, liberta. Mas se vocês olharem para a França, né, a famosa França, que nada, segundo os meus especialistas, nada de bom vem de lá. Vocês vejam, por exemplo, quando vocês vê a literatura Alexandre Dumas, né, Os Três Mosqueteiros. Quem é o grande vilão dos Três Mosqueteiros? Cardeal Richelieu, né, que é um personagem real da França do século XVI, XVII, né, e que era o grande vilão. Então, na história nós temos grandes vilões, muitos deles cristãos. Quando o cristão se torna um vilão, meus irmãos? Quando ele
se torna um poder secular. E abandona a misericórdia, abandona a graça, abandona a benevolência e abandona esse olhar para o mundo como pessoas que precisam ser evangelizadas e que podem ser evangelizadas e convertidas ao Evangelho. Então, meus irmãos, a minha palavra hoje é exatamente esta. Os cristãos precisam votar e bem, escolher o melhor lado, com certeza, mas jamais adorar a besta, ou seja, dar poder político para ninguém. Porque na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, meus irmãos, Hitler, ele foi o que foi porque boa parte dos cristãos, principalmente luteranos da época, deram apoio a Hitler. Acreditem, meus irmãos, eles se consideravam cristãos. Eles se consideravam cristãos. E pastores que eram contra Hitler eram denunciados pelos próprios colegas. É sério, eram denunciados pelos próprios colegas. Aqui nos anos 60, 60, 70, quando houve o governo militar, alguns não gostam que se diga ditadura militar, mas vai lá, o governo militar, o regime militar, alguns acusaram os próprios colegas, né, que eram contra o governo da época. Claro, aqui, aqui a dimensão foi muito menor do que, por exemplo, na Alemanha. Lá, bispos católicos apoiaram, não todos, mas uma minoria, e pastores e alguns famosos foram perseguidos, tiveram que sair do país, como o nosso Karl Barth, né? Teve que sair do país. O nosso Dietrich Bonhoeffer foi morto porque foi entregue, né? Porque não concordava com o governo. Muitos perderam a nacionalidade, o país, as cátedras, né, que eram professores universitários, pastores perderam igrejas porque não apoiaram o regime. Por isso, meus irmãos, que o cristão pode e deve apoiar aqueles que eles acham melhores, acham bons, né? Mas jamais dar poder à besta, porque isso vira contra muitos irmãos depois, muitos irmãos depois. Então, meus irmãos, o cristão, nesse ponto, e aí também, alguns não gostam que eu fale, mas nesse ponto ele é um anarquista, porque ele não tem, o cristão, a não ser como cidadão, ele não tem um governo na terra, porque o governo dele é o governo do reino dos céus. Porque nenhum governo da terra é perfeito como o nosso governo. Nós temos um rei. Agora, então o cristão é um desobediente ao governo? Não. Porque se ele, olha só, se ele obedecer às leis do reino de Deus, se ele obedecer ao rei dos reis, ao presidente dos presidentes, ao líder dos líderes, tudo que é bom em qualquer governo, ele vai apoiar. E tudo que é ruim em qualquer governo, ele vai ser contra. Tudo que é bom, ele vai apoiar, seja qualquer governo. É bom, ele vai apoiar. Ele nunca vai ser preso, a não ser se for perseguido religiosamente, porque ele não vai cometer crime, a não ser que aquela besta, né, persiga os cristãos. Aí sim, aí ele vai ser preso, mas ele não vai cometer um crime, ele não vai dar acima da velocidade, ele não vai morrer por causa de bebida, ele não vai morrer por causa de cigarro, ele não vai morrer por causa de sexo, ele não vai morrer por causa de
que estava acima da velocidade, ele não vai morrer porque estava embriagado ao volante, ele não vai ser pego no motel, ele não vai ser pego vendo pornografia no celular, ele não vai, se alguém chegar e olhar o computador dele, não vai ter lá no histórico sites pornográficos, não vai. Por quê? Porque ele está debaixo de uma lei que está acima da lei do país dele. Pornografia, se pornografia fosse crime, o cristão não iria nunca ser condenado por ver pornografia. Por quê? Porque o cristão obedece à lei do reino dos céus e sabe que a pornografia, por exemplo, é um pecado gravíssimo, é adultério. Irmãos, o cristão não vai ser pego no motel, né, a não ser com a esposa dele, para quem concorda aí, mas não vai ser pego no motel com outra mulher, porque ele obedece à lei do reino de Deus, então ele é uma bênção. Por exemplo, o governo nunca vai ter problema com ele, a não ser que o governo seja contra ele. Veja bem, o cristão nunca vai ser contra o governo, a não ser que o governo seja contra ele. É isso. O cristão nunca vai ser contra o governo, a não ser que o governo seja contra ele. O cristão não vai cometer um crime, ele não vai matar ninguém, a não ser por legítima defesa. Eu nunca vou matar ninguém, a não ser que queiram matar minha família ou queiram me matar, irmãos. E eu não vou ser preso por desacato, a não ser que ele seja contra a minha religião, a não ser que ele me proíba de fazer aquilo que glorifica a Deus. Então, meus irmãos, o cristão, ele é um cidadão dos céus que vive a melhor vida possível. Amém? Deus abençoe vocês. Não vai vir anticristo, fiquem em paz, né? Tenham filhos, trabalhem, prosperem e aguardem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo totalmente perfeito que nós vamos viver na glória. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós somos cristãos, porque nós seguimos a Jesus, porque nós temos sobre a nossa cabeça o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que nos governa todos os dias, toda hora, e nós louvamos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, hoje é domingo e nós vamos participar da ceia do Senhor. Quem não vem ao culto perde, né, essa maravilha que é participar do corpo e do sangue do Senhor todos os domingos. Natan, vamos cantar enquanto nós podemos participar da ceia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, faço isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A palavra do Senhor diz que, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, faço isso em memória de mim. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, eu te dou graças pelo pão e graças, e te peço a tua bênção sobre o cálice que vamos beber. Porque ao participarmos do pão e do cálice, estamos participando da morte, estamos nos identificando com a morte e com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós declaramos que somos justificados pela fé e pela fé somente, fé do Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Como, meus irmãos, em nome de Jesus. E bebam do cálice em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela ceia do Senhor, pela mesa do Senhor, pela comunhão. Graças te damos, Senhor, como é bom louvar o teu nome, bendizer o teu nome, participar do culto no domingo, participar da ceia e sermos alimentados pela palavra e pela ceia do Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos encerrar nosso culto, né?